Está rodando ainda a questão do gravando, né? Gravando. Agora foi. Então, boa tarde a todos e a todas, e estamos muito felizes de receber a todos aqui hoje e todas. Temos o prazer hoje de ter um programa duplo, que a nossa colega Maria Aparecida Barbosa da UFSC, conhecida dos colegas da área de tradução, mas talvez não conhecida dos nossos alunos, que nós chamamos também aqui em massa. Queremos agradecer a ela ter aceitado o convite que a Suzana fez a ela para conversar um pouco com a gente sobre questões relativas à tradução e sobre a vida também, que ela pode falar de outras coisas, se ela quiser, né? E, então, em nome do NTC, do Núcleo de Tradução e Criação da UF, do Instituto de Letras e do nosso setor de alemão, basicamente, gostaríamos de agradecer a todos, esperamos, então, as pessoas vão entrando mais um pouquinho, mas a gente vai começar a falar, e passo a palavra à Suzana, que a Suzana pode fazer uma pequena introdução mais condizente à Cidinha. Boa tarde a todos, né? Alunos, ex-alunos, colegas, obrigada por estarem aqui nesse momento. Cláudia Dornbusch, prazer te ver aqui, querida. Então, eu queria só, como nós temos alunos também iniciantes aqui, Cidinha, me permita fazer uma pequena apresentação e você complementa, né, se eventualmente eu esquecer algum dado muito importante, né, a nossa querida colega Cidinha, né, ela vem originalmente da área da comunicação, né, ela é uma comunicadora e isso se vê claramente nas atividades, os alunos nossos que já tiveram a oportunidade de ter aula com ela, viram como ela tem esse talento da comunicação, né? Ela vem dessa área e se especializou depois, por amor à cultura, à literatura alemã e aos alemães, a um alemão, né? Ela foi se especializando na área de literatura alemã, sobretudo na obra de um autor do romantismo, E.T. Hoffmann, né, que é um autor muito conhecido, sobretudo por um ensaio que foi a base de um conceito de Freud, né, o Unheimlich, né, o E.T. Hoffmann foi objeto do mestrado e do doutorado da nossa querida colega Cidinha, como ela também carinhosamente é conhecida no nosso meio. E, mais recentemente, ela já disse para nós que ela não quer, né, os meus alunos, eu consegui que a professora Cidinha viesse falar sobre o E.T. Hoffmann e tal, né, mas agora ela não quer mais, porque ela deu já há alguns anos, ela passou, ela como que retornou, né, ela encontrou um vínculo muito interessante com a sua formação de base, que foi o estudo da relação da literatura com as outras artes, né, e agregado a isso o estudo da poesia também, né, então ela tem buscado agora, né, encontrar essas poéticas artísticas e a integração entre elas, e aí a tradução tem um papel muito importante, e eu gostaria de destacar, para além das famosas traduções de Hoffmann, de Tieck, etc., as traduções mais recentes que ela tem feito, né, esse ano saiu um volume do Karl Einstein, né, que é um teórico da vanguarda, né, um artista também, o interesse dela, ela fez um pós-doutorado em Münster, né, sobre a arte de vanguarda, literatura de vanguarda, e toda a produção dela está se voltando para esse campo, né, tem se voltado, ela vai publicar também mais obras dentro desse campo de atuação, e agora ela está ultimamente com novos interesses, um projeto sobre o Benjamin como crítico literário, né, também um projeto de tradução, a gente espera que ela fale um pouquinho também dessas questões de tradução, né, porque aqui nosso núcleo está muito interessado nisso, né, e agora esse último projeto fantástico que ela terminou agora, né, de tradução dos diários de guerra do Heinrich Böll, né, que é um autor do pós-guerra, um autor muito, aqui temos alunos que não são só do alemão, né, muito importante da literatura alemã do pós-guerra, né, e até contemporaneamente. Cidinha, falei demais, agora você fala. Tá bom, então boa tarde. Vou me mutar aqui, tá, gente? Oi? Vou me mutar. Tá bom.
Então, muito obrigada, Suzana, muito obrigada aos colegas da Universidade Federal Fluminense por esse amável convite. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão chegando à universidade pública, né? Nós que tanto prezamos a universidade pública, que defendemos a todo custo, com todas as forças, a possibilidade da educação para todas as pessoas, nós queremos dar as boas-vindas para os calouros, tá? E eu sei que nós temos aqui pessoas de vários outros, pessoas que já estão até no doutorado e tal. Eu vou fazer uma apresentação, tá? Eu preparei algumas imagens, um momentinho aqui. Vocês estão vendo? A imagem já chegou? Sim, acabou de chegar. Tá bom. Sim. Então, tá, eu vou ficar de um modo aqui que eu não vejo vocês, mas eu acho que está tudo certo agora quanto à imagem, né? Esse é o meu nome, eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, mas para aqueles que não sabem, nós estamos todos dentro de uma associação brasileira, né, das pessoas que trabalham com as pesquisas do alemão. Então, nós estamos todos juntos e nós nos conhecemos, tanto a Cláudia, como a Mônica, o Ebal e a Suzana e o Johannes, né? Para aqueles jovens ainda desse âmbito dos estudos da literatura, da linguística e da língua alemã, né? Para essa oportunidade, então, a minha proposta é refletir um trabalho que eu estou fazendo, que é a tradução desses diários de guerra escritos entre 43 até 1945 pelo escritor Heinrich Böll, né? Então, eu destaco aqui 2 tons que preponderam na linguagem desses diários, rebeldia e dor. E eu vou dividir essa exposição em 3 movimentos. O primeiro movimento vai tratar do período pós-Segunda Guerra Mundial. Ele, aos poucos, o Heinrich Böll, vai alcançar o renome como escritor e, graças à sua atitude de intelectual consciente e humanista, ele vai conquistando a admiração dos seus contemporâneos, né? O segundo movimento vai partir de um livro que ele escreveu com depoimentos a respeito de sua juventude, nos anos 1933 até 1937, um período quando ele frequentava ainda o ginásio, né, com 15 até os 19 anos, e vivia, então, sob a cruel ditadura nacional socialista que passou a vigorar desde 1933. Eu vou frisar um pouco, assim, as datas, para aqueles que acham isso um pouco redundante, me desculpem, mas eu acho que, às vezes, para os estudantes é um pouco bom a gente situar um pouco marcadamente, assim, esses momentos, né? E somente, então, eu vou passar ao terceiro movimento, reportando-me aos diários de guerra, né? Lembrando a todos vocês que os mitos que formam uma nação geralmente enaltecem o herói e o soldado. Os livros de história criam imagens grandiloquentes, eleitas dessas personagens que atuaram nos episódios marcantes da história daquela nação, né? Mas nesse caso aqui, o soldado não é valente, mas é um soldado, é um homem jovem de 22 anos que se queixa incessantemente de saudade dos familiares, da esposa Anne-Marie.
Tampouco ele é um herói escrupuloso. Sua rebeldia não se expressa em atentado contra o ditador, mas em delitos pequenos, como a falsificação de documentos, de licenças, para estender as suas férias, né? Com isso, é claro, ele estava arriscando também o próprio pescoço. E esse é o Heinrich Böll, ainda bem jovem, em 1937. Eu coloquei aqui do lado das Abitur und der Abiturient, né? Para aqueles que são do alemão, já conhecem, os que estão entrando agora, então, para que se sintam um pouco identificados com esse jovem, não é? Porque das Abitur é a prova que se faz na Alemanha quando o jovem pretende cursar a universidade, né? O que ele acabou não conseguindo fazer de todo, ele não conseguiu fechar o seu curso na universidade, né? Ele fez um curso de livreiro, mas logo foi convocado para a guerra, né? Heinrich Böll, após a Segunda Guerra Mundial, as imagens que nos chegam mais frequentemente sobre ele, né? Sobretudo, quando a gente estuda, por exemplo, vocês vão estudar no curso de letras alemão, certamente, sobre Trümmerliteratur, né? Essa literatura dos escombros, a literatura que, de alguma maneira, se situava naquele momento do pós-guerra, né? Que a Alemanha estava destruída, cidades aniquiladas, e alguns soldados ainda não tinham voltado das prisões de guerra, né? Os soldados, depois da guerra, eles ficaram sob as administrações dos aliados, né? E ficaram em prisões durante alguns anos, né? Então, esse era o momento em que aquele país estava arrasado pelo pós-guerra, e a literatura vai espelhar e um pouco elaborar esse período, elaborar aquelas experiências de volta para casa, de miséria, de fome, de reconstrução a partir dos escombros. O escritor Heinrich Böll, então, ainda no período, assim, quando ele volta da guerra, 45, 46, ele era um homem casado, jovem, constituindo família, ele começa a escrever uma ou outra narrativa, contos, principalmente, e começa a vender isso, mas tudo com muita dificuldade, escreve um romance. Ele era casado com uma professora e tradutora do inglês ao alemão, né? E ela é que, na verdade, era o arrimo daquela família, né? E ele, então, depois, mais tarde, ele fica conhecido na Alemanha a partir de 67, 68, quando ele ganha um prêmio importante dentro do país, e mais tarde, em 1972, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura e se torna uma figura, então, consagrada, né? Eu gostaria de convidá-los a visitar depois a página da Heinrich Böll Stiftung. Stiftung é a fundação, né? A fundação, então, que é sustentada tanto por doações de pessoas privadas, como também do Estado. E essa página, ela tem também um recurso de proporcionar a leitura facilitada. Se uma pessoa, então, talvez não tenha ainda um domínio muito bom do alemão, não tem problema, pode ir ali, tem uma maneira de ler um alemão facilitado. Esse aqui é um trechinho do alemão facilitado que explica o que é essa fundação, né? Die Heinrich Böll Stiftung ist eine parteinahe Stiftung, quer dizer, é uma fundação que é muito próxima dos objetivos do Partido Die Grünen, né, o Partido Verde alemão. Mas vocês
Então, podem depois, nessa página, darem uma olhada, tem muita coisa sobre a vida do Heinrich Böll, tem textos dele, tem também, naturalmente, oportunidades, bolsas e muitas outras informações sobre a literatura. Bem, por mais que nós critiquemos os cânones, né, que são aqueles nomes assim que se destacam mais dentro da literatura, é inegável pensar que esses nomes que estão marcados aqui em preto, que eu marquei como cânones, né, mas o Johannes, ou a Susana, ou qualquer uma outra pessoa talvez viesse a marcar outros, né? O cânone, então, constitui o conjunto de escritores assim mais importantes e mais influentes dentro de uma expressão de um idioma, né? Aqui nós temos, por exemplo, algumas dessas figuras das mais importantes. O grupo 47 foi um grupo em torno do Hans Werner Richter. O Hans Werner Richter era um escritor e ainda no campo de prisioneiros, ele, conversando com seu amigo Alfred Anders, né, que também era um escritor, eles resolveram, então, constituir um grupo para que fizessem discussões e para implementar e fomentar a literatura do país completamente destruído naquele momento, né? Mas logo a revista que eles tinham constituído, essa revista é proibida, o Alfred Anders vai cursar outros caminhos, trilhar outras aventuras, e o Hans Werner Richter, então, de 1947 até 67, ele vai sempre organizar 2 vezes ao ano, sempre na primavera e no outono, encontros com os seus convidados, que eram os escritores mais conhecidos lá na... Não, nem sempre eram conhecidos, bobagem. Ele convidava também os jovens que faziam, então, leituras, né, dos textos, das narrativas que vinham escrevendo, e, vez ou outra, o Hans Werner Richter conseguia até recursos para pagar algum prêmio, né? Ele dava, agraciava aqueles mais bem recebidos, mais bem acolhidos pela sua literatura, ali naquele meio, né? Eles eram, então, agraciados com prêmio, né? Então, esses encontros aconteciam, ora numa cidade pequena, ora numa outra cidade, às vezes naquelas ilhas do norte da Alemanha, né? Como vocês veem aqui, nós temos também vários escritores que são dos outros países falantes do alemão, que não é só na Alemanha, né? Muitas vezes a gente tem aqui escritores que são da Suíça, falantes de alemão, ou da Áustria, né? E é nesse grupo 47, né, que o Heinrich Böll, naquele momento ainda de muitas dificuldades, de muita pobreza em sua vida, que ele é convidado a fazer a leitura de um conto seu. O conto se chamava As Ovelhas Negras, né? Die Schwarzen Schafe. Então, ele faz essa leitura, era um conto satírico, né, falando das ovelhas negras, das famílias, tal, e tem uma história com uma loteria. Era um conto, assim, que teve uma acolhida muito boa, um conto muito auspicioso, muito engraçado, irônico, né? E ele recebe um prêmio naquele momento. E a partir desse momento, dessa acolhida no meio de pessoas que trabalhavam com literatura, pouco depois, então, ele recebe da editora Kiepenheuer und Witsch, né, uma editora com a qual ele sempre trabalhou. Essa editora, então, vai lhe oferecer um contrato de exclusividade. Ele pôde, então, deixar um cargo de auxiliar de escritório
que ele tinha no serviço público municipal da cidade de Colônia, e ele passou a dedicar-se somente à literatura. Sobre esse grupo 47, vocês ainda vão ouvir muito falar dele, também para todos aqueles que não são do alemão, mas talvez sejam da tradução, seria bom também pensar esse grupo, pensar nessas figuras expoentes da literatura alemã, né? Esse ano, por exemplo, nós temos algumas traduções muito importantes no Brasil. A Cláudia Cavalcante traduziu a Ingeborg Bachmann, né? Mas agora estão saindo 2 livros do Paul Celan, né? Traduzidos respectivamente Niemans Rose pelo Maurício, nosso colega também, e Attenwender pelo Guilherme Fontes, né? Então, quer dizer, essa é uma literatura que está sempre dialogando também com a literatura. A literatura não tem fronteiras, na verdade, né? Os possíveis limiares, as passagens porosas, são aquelas que a tradução pode, então, facilitar, né? E consagrar. Então, nós temos essa responsabilidade também, como tradutores, de proporcionar ou arejar essas passagens, né? E tanto é que aqui sobre o Heinrich Böll, eu queria mostrar para vocês quais são os livros que nós teríamos disponíveis no momento em língua portuguesa, né? Esses são alguns deles. A gente vê que A Honra Perdida, de Katharina Blum, né? Foi traduzido em 76 já, né? E que depois deve ter se esgotado. Essa editora, nem sei se existe ainda, volta a ser editado. Sempre muito envolvido com as traduções do Heinrich Böll, o nosso colega Paulo Zutter, da Universidade Federal do Paraná, né? Então, esses livros é possível que a gente consiga, né? Eu tenho aqui muitas coisas do Heinrich Böll em casa, mas tenho um preferido sobre o qual eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse eu poderia até passar um trecho em PDF para vocês, se quiserem, porque eu acho muito bom que as pessoas tenham acesso aos livros, e a gente agora está sem as bibliotecas, né? Então, esse é um dos livros que o Heinrich Böll escreveu, né? E os títulos das obras do Heinrich Böll sempre foram, assim, títulos muito criativos, né? Esse aqui, eu não sei se as pessoas, os estudantes, conseguem entender, né? Alguém quer falar? Matias, você sabe o que significa? Was soll aus dem Jungen bloß werden, sagt die Mutter, né? O que afinal vai ser desse menino? Exatamente, meu Deus, né? A mãe com a mão na cabeça, o que vai ser desse menino, né? Was soll aus dem Jungen bloß werden, oder? E aí tem também, hoje em dia, eu acho muito interessante que tem, ao invés de ser com livros, a coisa assim, não sei, parece que vai trabalhar com alguma coisa de computador, né? Então, essa seria a atualização disso. Mas esse é o título muito engraçado desse livro dele, né? Então, porque ele queria trabalhar como livreiro, né? Então, esse é um livro, eu até coloquei aqui para vocês, né? Ao invés de deixar isso como uma nota, esse depoimento reporta sobre a juventude dele. Mais que dentro dos muros da escola, esse livro reporta das experiências de vida fora dos muros da escola, pelas ruas afora, e ele tenta sincronizar as vivências pessoais dele, né, o que ele via, como ele refletia, tudo isso, com os fatos históricos sociais daquele momento dificílimo que foi do 33 até 39, mais ou menos, né? Essa também é a proposta de um livro
que os estudantes mais adiantados do alemão talvez já conheçam, Infância Berlinense, né? Porque bem ali na apresentação, nem chega a ser um prefácio, um texto muito breve que o Walter Benjamin escreve, ele diz que ele gostaria de fazer com que as experiências da primeira pessoa, as experiências pessoais dele, fossem um pouco expandidas e que elas dissessem, que elas dialogassem, né, com as experiências plurais da sociedade. Essa é a tentativa também do Heinrich Böll nesse livro, né? Ele tenta pensar o que ele via e trazer um panorama bem mais amplo sobre o que estava acontecendo na Alemanha naquele momento, aquela ascensão gradativa, né? Na verdade já foi direto em 1933, logo da ascensão do nacionalsocialismo, né? Alguns fatos assim marcantes que já mostravam a que veio essa ditadura, né? O incêndio do parlamento, logo no primeiro mês, queima dos livros em praça pública, né? Então, são demonstrações terríveis de intolerância com as diferentes posições, né? A queima dos livros no dia 10 de maio de 1933, e etc. Em Colônia, na cidade onde esse moço, que ainda era um ginasiasta, morava, 6 jovens comunistas acusados do assassinato de 2 oficiais do Sturmabteilung, do SA, né, foram cruelmente decapitados com machado em praça pública. Um silêncio profundo abateu os ânimos daquela cidade, então, também de todo o país, né? Então, anteriormente, como eu disse aqui, o Heinrich Böll, ele se descrevia como uma pessoa meio petulante, meio anarquista, que fazia comentários zombeteiros sobre o Hitler e os seus acólitos. A partir desse acontecimento, ele diz que ele ficou cada vez mais quieto, não fez mais comentários zombeteiros sobre Hitler, a não ser dentro de casa, mesmo assim, dependendo de quem estivesse em sua companhia. Também eu gostaria de convidá-los a ver a Mediathek, né? Mediathek da TV ARD. Tem umas entrevistas muito bem editadas, em que o escritor vai explicar a razão pela qual ele não tem respeito, ele tem respeito pelas pessoas, mas ele não tem respeito nem consideração por hierarquias da sociedade, sejam civis, militares ou religiosas, né? Porque ele disse que ele sempre foi muito cético com relação a essas autoridades. Então, a pessoa teria que fazer por merecer o seu respeito e a sua consideração. Não é pelo simples fato de ser uma autoridade que essa pessoa, então, seria digna de seu respeito, né? Então, na Mediathek, eu recomendo que vocês vejam essas entrevistas, muito boas. E aqui, então, eu inicio o terceiro movimento, quando eu vou falar, então, a respeito desse livro. O livro, ele tem um título, não é? Que é uma citação, como vocês veem, né? Uma citação que ele coloca também de um trecho que ele traz no diário, né? Às vezes dá vontade de chorar feito criança, né? O destino desse jovem que então é convocado, né? Ele é convocado em 1939,
Então, ele, como soldado na guerra, ele não teve um destino extraordinário. Era um destino que ele compartilhava com centenas de milhares, tanto de contemporâneos, né, em ambos os lados das linhas de combate, tanto do eixo, como também dentre os aliados, né? Mas, especialmente, coube ao Heinrich Böll colocar várias dessas questões em palavras, sejam seus sentimentos, sejam as suas reflexões naquele momento. Ele não somente odiava a guerra, mas ele também tinha aversão a uniformes, a comandos, sobretudo arbitrários, mesmo aqueles mais estúpidos comandos deviam ser obedecidos mesmo, né? Absolutamente. Então, ele detestava o serviço de sentinela, ficar plantado num lugar esperando, e ele odiava a gritaria com os subalternos. Ele não participou de resistência ativa, mas ele praticava uma resistência passiva, né? Como eu disse para vocês, inclusive burlando, tentando estender as suas férias para ficar em casa, porque ele queria distância daquilo, e isso aconteceu algumas vezes, né? A maior parte do tempo, ele serviu, depois de ir à Polônia, via Osnabrück, em maio de 40, ele ficou na França, na condição de soldado de retaguarda em Colônia, depois na França novamente, em 42, mas no fim de 43, né, conforme está registrado no primeiro diário, ele vai então para a Rússia, naquela região chamada hoje em dia Transnistria, Romênia, Ucrânia, né? É lá que ele vai então para vanguarda, para a frente de batalha. No dia 12 de novembro, ele teve, então, a sua primeira experiência, né? E ali, no front, né, ele passou 6 semanas, um tempo breve, mas mesmo assim, ele viveu intensamente o horror, foi ferido 4 vezes. Ele manteve, durante todo esse período, a escrita do seu diário, né? E esse diário ele escrevia no hospital, no cativeiro, né? E até setembro de 1945. Né? Uma carta, então, ele diz que era chegada a hora, né? Com carimbo de 5 de agosto, Heinrich Böll recebeu a convocação de alistamento para um exercício de várias semanas. Mas, ironicamente, ele observa depois, né, numa distância de 13 anos, que aqueles exercícios que eram para ser assim bem breves vão durar até 1945. Bem, eu fui convidada a fazer essa tradução, né? Dessa tradução existe então uma edição em língua alemã e a editora brasileira está então preparando esse livro que vai sair nesse ano. E como, assim, para falar a verdade, eu sempre tangenciei um pouco esses depoimentos sobre a guerra. Né? Eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu comecei a ler o Remarque, depois eu já comecei a ler também o Ernst Junger. São escritores que falam mais exatamente sobre a guerra, sobre suas experiências de guerra, mas aquilo eu não gostava, assim, não conseguia muito processar, então eu sempre tangenciei esse assunto e fui tratar de outras coisas. Mas até que agora, recentemente, eu me interessei muito por esses depoimentos pessoais, de uma caderneta, de um diário em que alguém faz as confissões dos seus pensamentos e tenta processar aquilo que está vivendo, né?
e como o Heinrich Böll também é da cidade de Colônia, de uma cidade onde eu morei durante muitos anos, né? Então, eu fiquei mais interessada e aceitei esse desafio dessa tradução, né? Bem, eu não sabia o que me esperava, porque foi um desafio realmente muito árduo, né? E são 3 cadernetas, na verdade, né? E os formatos dessas cadernetas, elas são diferentes um dos outros, né? E as medidas são diferentes, né? Um é encadernado em linho vermelho e foi o primeiro, né? Foi adquirido quando ele acompanhou como escolta um transporte à Bélgica, né, em 42, e mede 12,8 por 7,5. O segundo, que é esse de couro verde, ele mede 13,5 por 9 centímetros, e existem, então, diferenças. E na edição, né, eles foram um pouco padronizados. E aqui vocês veem uma página dessa edição de 2017, a edição alemã. E mais ou menos essa é a ideia também de fazer com a nossa edição brasileira, né? Então, em cima você tem a caderneta, né? Um facsímile dessa caderneta, e embaixo você tem o texto transcrito, né? Entenda-se, né? Então, essa diferenciação do tamanho das fontes aqui embaixo como relativamente aproximada a formatação da anotação original, né? Não é uma codificação exata do manuscrito, mas ela tenta dar conta dessa formatação, assim, um pouco. E o manuscrito, por exemplo, eu não consigo ler, né? Eu não conseguiria ler. Essa transcrição, ela foi feita por um amigo do Heinrich Böll, que conhecia bem tanto a biografia do Böll, porque muitas vezes ele se reporta a alguém de sua infância, da juventude, mas também conhecia muito bem a letra do amigo, né? Então, é preciso destacar mais uma vez que essas anotações compactas, com muitas abreviaturas também, né? Elas foram feitas em condições muito difíceis, né? Nas trincheiras, onde o soldado mal podia se mover, durante um transporte, num caminhão ou num trem, e dentro do hospital, etc. A opção, então, foi empregar, às vezes, não sei se vocês conseguem ver aqui, na segunda página, aqui na página 239, tem um colchete XXX, né? Essa opção de usar, então, as letras X entre colchetes para identificar aqueles momentos em que não foi possível a transcrição. Ou, às vezes, colchete e também o parênteses, né? Quando foi impossível de ler. Então, tem uma série de gradações dessas dificuldades, né? A letra dele não era essas letras alemãs chamadas Current, ou então Deutsche Sütterlingsschrift, né? Que são aqueles tipos mais antigos usados na Alemanha até 1941. Depois de 41, isso já foi facilitado e passaram a usar um padrão mais internacional, né? Mesmo não sendo esses tipos mais difíceis de letras alemãs, ainda eram, mesmo assim, muito difíceis, né? Muito bem. Então, aqui a gente tem uma outra página, e essa página você vê que ela já tem um fundo quadradinho, né? Como esses cadernos que a gente tem de matemática no Brasil. Então, isso já era o terceiro modelo, né? O diário de 1945. Esse aqui é o livro, né? Heinrich Böll, Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind, né?
E ele tem o formato daqueles cadernos, né, daquelas cadernetas muito conhecidas, chamadas Moleskine, né, que tem um marcador, tá, um livro macio, muito agradável, né? Não há explicações das evidências históricas dos locais do fronte que são nomeados nos diários, ou mesmo as estações intermediárias, nas rotas dos transportes, os paradeiros do pessoal que está na luta, não é? Não existe uma explicação muito clara, isso é deixado um pouco assim como um diário, né? Uma certa pátina, uma certa... Existem notas, as notas são, penso eu, muito boas, né? Existe também uma cronologia dos fatos atinentes à vida do Heinrich Böll e também 2 mapas que estão em anexo e que servem para auxiliar sobre o contexto temporal e topográfico, né, desses diários. O círculo das pessoas nomeadas, membros da Wehrmacht, conhecidos que ele fez no hospital, outros internos nos campos de prisioneiros, tampouco isso foi levado assim tão piamente em consideração, né? Tanto quanto possível, foram feitas notas com as evidências bibliográficas, principalmente quando ele trata de livros, porque ele ficou no hospital também trabalhando, e ele lia muito, muito mesmo, então existem muitas referências às suas leituras. Esse também seria um trabalho para eu me aprofundar numa outra oportunidade, né? Por hora, eu quero falar para vocês então, um pouco sobre esses 2 tons que prevalecem, né? O tom da rebeldia, por exemplo. A rebeldia desse soldado, ela se manifesta nos diários de diversas maneiras, né? A sua crítica, por exemplo, muito acirrada, ao tom arrogante dos oficiais. Esse tom que se manteve até mesmo na miséria extrema e após o colapso histórico desse exército, né? Com que desprezo, então, o Heinrich Böll vai se reportar às insígnias, né? As ordens dos oficiais, né? Aqueles brochinhos que foram proibidos no campo de prisioneiros dos americanos, né? Quando ele esteve, por exemplo, no norte da França, no campo de prisioneiros, né? Aquilo eram proibidos. Mas qual não foi sua surpresa e sua grande decepção ao ver que depois, quando ele passa brevemente por um outro campo de prisioneiros, campo que era administrado por ingleses e que faziam vista grossa, não se importavam com isso, qual não foi sua decepção, né? Sua perplexidade ao ver que aquelas figuras desgrenhadas, esfarrapadas, tinham conseguido, de alguma maneira, manter os seus brochinhos, suas condecorações enfiadas em sabonetes, ou sabe-se lá onde, e agora voltavam a exibi-las, né, com muito orgulho, né? Então, quer dizer, estavam no campo de prisioneiros após todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo, né? Que voltavam a exibir esse tipo de ordem e de insígnia. Então, também não é só uma rebeldia devido aos sofrimentos físicos, né, que ele sofria naquelas condições indignas do indivíduo em meio à Segunda Guerra, né? Tampouco é um questionamento radical mas era um questionamento, desculpe, eu escrevi alguma coisa errada aqui, mas era um questionamento, uma crítica àquele poder que lhe era imposto, não é? E que era de uma maneira tão impetuosa, era tão determinada
aquela ordem que ele recebia, que ele tinha que alienar-se de si mesmo, né? Era Marsch, Abmarsch, Aufmarschen, Stillgestanden. Então, tem todo um vocabulário imenso de ordens, de hierarquias militares, né? De abreviaturas, muitos nomes. Isso também eu tenho uma lista aqui no meu caderninho, né? Tudo era, então, SS, SA, NS, DAP, e esses são, claro, os mais conhecidos, mas também DLZ, Laufzettel, BLZ, BVZ, KB. Então, era uma série de abreviaturas, assim, não é? Abreviaturas que equivaliam, por exemplo, a processos de tramitação, de papéis, de licença. Quando ele se machucava, ele precisava de esperar, de mandar um papel, esperar a tramitação, tudo muito burocrático, né? Ele se sentia um ser minúsculo ante toda essa máquina terrível da burocracia, né? E aqui a gente tem, por exemplo, mostro para vocês aqui, um Kriegsurlaubsschein, né? Então, ele, quando a mãe morre em 1944, ele recebe uma licença para ficar por óbito de familiar, né? Então, depois ele falsifica de alguma maneira aquilo, ele vai a um médico e diz, minha mãe acabou de morrer, mas a mãe já tinha morrido já há 2 meses. Ele acaba falsificando o Schein, né? aquele documento que era, quando vocês veem aqui nessa foto mais aproximada, né? Isso está nesse cantinho aqui. A licença era até o dia 5 de março, ele depois vai e coloca a máquina aqui mais um 2zinho e ganha mais algumas semanas, até que ele foi, inclusive, advertido por algum amigo ou algum familiar, olha, você está correndo o risco de perder o pescoço, meu caro. Né? Então, ele vai buscar de novo, ele volta ainda em 45, né? Em meados de março, assim, ele volta a buscar as suas tropas e faz ainda um serviço na região ao sul de Bonn, né? Mas ele logo em abril, no período da Páscoa, assim, em abril de 1945, ele é capturado pelos americanos e passa a ser um prisioneiro de guerra ao norte da França, num campo de prisioneiros administrado pelos americanos, né? Aqui vocês veem, ele escrevia cartas, muitas cartas, né? Mas ele escrevia tanto nesse diário, as anotações muito abreviadas, como também escrevia as cartas. E esse livro, então, esse livro aqui dos diários de guerra, ele traz também 2 cartas que estavam inéditas e que não tinham sido publicado naqueles 2 volumes que contém as cartas que ele escreveu durante aquele período, né? Essa aqui, por exemplo, é uma carta escrita em 21 de 11 de 43, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas. Tem essa carta, vocês veem a caligrafia dele, um envelope, né? Feldpostbrief Umschlag, esse é um envelope de cartas, da carta. Isso aqui é uma identificação como pessoa ferida, né? Que fazia, então, jus a um compartimento especial no trem de ferro, quando viajava, né?
Então, essa carta aqui, eu tenho um trechinho dela aqui, transcrito e traduzido, ele diz o seguinte: meus queridos, sim, eu espero sim, todos os dias, pelo milagre que me livrará dessa miséria. É realmente uma miséria absoluta essa vida de infantaria, e todo homem que tenha experimentado, que seja por uns dias, somente pode ter um único desejo: sair logo dessa. Já estou com essas meias nos pés por 3 semanas e meia, e não vi água por 14 dias, com exceção do amplo e imenso mar de Azov, de cuja costa sul estamos apenas a uns 100 metros de distância. Devido à sujeira e ao cansaço, às vezes dá vontade de chorar, feito criança. Seu Heinrich. Então, é daí que vem esse trechinho que vai ser citado no título. Então, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, alguns trechos breves que mostram esses acentos de dor e de rebeldia, né? Então, tem um trechinho que ele fala: atravessando o campo esburacado de bombas sob intenso bombardeio. Ou, no meio do breu, juntar as coisas espalhadas numa colcha rasgada. Né? Ou de dor. Né? Antes ainda de ser chamado para frente da batalha, para o front, né? Quando ele ainda estava na retaguarda, na França, ele pede licença para se casar. Né? Então, ele ainda muito jovem, com 25 anos, na verdade, ele nasceu em 17, então ele tinha aqui 25, 24 anos. E essa é uma foto dele com a sua roupa de soldado, no dia do casamento civil, na porta da prefeitura de Colônia, né? É onde são feitos os casamentos civis, né? E ele, nesse período, ele escreve: estar dilacerado entre 2 mundos tão estranhos, tão diferentes entre si, sempre tendo que me dividir e me transfigurar completamente a cada dia entre esses 2 mundos, que não têm nada em comum um com o outro, de cujo absoluto me dou conta nitidamente, entre o mundo da minha própria vida, que me é dado tão infinita e generosamente, e esta existência odiada e sombria que me foi imposta e que devo realmente levar adiante. Né? Então, a possibilidade de estar durante esses meses na retaguarda, vez ou outra, em visita à sua família, não o consolavam. Não é dizer que isso lhe dava alegria, mas provocava esse sentimento de cisão interna, né? Essa contradição entre esses 2 mundos. Essa aqui é uma outra carta que ele escreve, né, e que está aqui nesse livro. Meus queridos, estou sentado aqui há 6 dias nesse campo de girassóis completamente devastado, no meu buraco, que nesse entretempo, com muito esforço, foi se transformando num bunker à prova de chuva. Me sento ao lado de um tenente de Düren, cujo nome é Spitz, doutor da área de direito. Vocês acreditam que ele mora no bairro Nippes, um bairro lá da cidade de Colônia, da cidade dele, né? E ele frequentou a escola com Willy Wunsch? Ele elogia muito o Willy. Então, ele encontra uma pessoa que tinha um amigo em comum com a família, né? Nós 2 nos damos bem, embora nenhum de nós possa se mover sem cutucar as costelas do outro. Então, esse era o tenente Spitz, né? Eu vou mostrar para vocês alguns outros trechos adiante, sem mostrar as datas, né? Em que ele volta a mencionar o tenente Spitz. Tem vários outros. Conversa com o tenente Spitz sobre a vida, bebemos juntos um maravilhoso conhaque, conversamos sobre Willy Wunsch. O tenente Spitz e eu sonhamos
Juntos com a vida, contamos casos, a eterna tortura de buscar comida pelo campo alvejado e sob o fogo cerrado de granadas. Então, são anotações assim esparsas, às vezes muito lacônicas, muito abreviadas. 2 homens de minha companhia são mortos pela própria metralhadora. Uma alusão aqui a possíveis tentativas de suicídio, não sei. Né? Ou se foi mesmo um trágico acontecimento, não sei. De manhã, longo plantão de guarda. Tenente Spitz me substitui por 1 hora. O tenente Spitz tomba do meu lado às 12h40. A terra russa, escura, sorve muito sangue do tenente Spitz. À tardinha, a torturante busca de comida. Tenente Spitz jaz lá fora na chuva. Sua esposa, senhora Spitz, Colônia, bairro Nippes, Rua Aua, pedindo intercessão pelo tenente Spitz. Sargento Baia na morte do tenente Spitz. Então, são bem abreviados. E, nesse momento que o seu amigo tomba, morre do seu lado, alvejado pelas metralhadoras dos aliados, né? Pelos tiros, né? Ele escreve, naqueles dias, no dia 30/11, ele escreve, em 1943, ele escreve a Anne-Marie, sua esposa. Preciso primeiramente lhe dar uma notícia bem triste. O tenente com quem eu estava no buraco morreu ontem. Há tanto tempo estava tudo tão tranquilo em nosso grupo de combate que todos resolvemos sair um pouco de nossos buracos ontem, durante o dia, para olhar lá fora e também para nos aquecer ao sol e tirar piolhos. Esse era um grande drama deles, o piolho, né, que causava também febre. Ao fazer isso, o tenente se afastou um pouco para se esticar de maneira adequada e uma bala perdida o atingiu na cabeça. Ele morreu no minuto. Nós 2 tínhamos nos tornado bons amigos neste buraco. Considero meu dever escrever para a esposa dele quando estivermos sozinhos. Não tenho condição de fazer isso agora. De nossa comunidade mais próxima, esse é o primeiro que tomba, tirando uns feridos leves e uns feridos mais graves, e por isso a sua morte agora nos afetou tanto. Também porque veio sem mais nem menos, ao passo que nada de grave acontecera em situações muito mais perigosas. Cerca de 1 hora antes, eu estava sentado com ele em nossa trincheira, bebendo conhaque, e tínhamos sonhado com a vida, trocado ideias. Mas ele mesmo estava sempre triste. Ele dizia que não acreditava que um dia seria capaz de sair dessa imundície e voltar para casa. Sair dessa imundície que ele amaldiçoava tanto quanto nós todos. E aqui há um campo semântico, né? Palavras que são muito reincidentes nesses diários, né? Das Grab, die Gräber, das Grabmal, sepultura, né? Ou palavras parecidas, né? E até o Gabriel Suzana falou disso outro dia na tese dele, né? Uma aproximação entre trincheira e tumba, sepultura, eu queria até entender aquilo melhor, né? Der Graben, die Gräber, plural, né? Der Schützengraben, né? Trincheira, né? Schützengraben. Tem até um poema do Jans, né? Que vai tirando as vogais e deixando só o uma palavra terrível, né? Que é um buraco que se cava onde os soldados da infantaria se acomodam, como vocês ouviram o soldado Heinrich Böll escrevendo, às vezes num buraco bem pequeno onde podem mal se movimentar. Esse verbo específico, Schanzen, específico para cavar, né? Cavar trincheira da noite até amanhã. Muitas vezes ele fala isso, né? Das Loch, o buraco, ein Zweimann-Loch, buraco, uma trincheira para 2 pessoas. Eingraben, begraben,
haben, cunhar, né? Anhar, cunhar. Então, todos esses verbos que também a gente pode pensar numa aproximação com a escrita, né? Essa coisa de sulcar o campo, de cavar, né? Algo, uma aproximação que se pode fazer na literatura. Aqui, por exemplo, tem uma carta de 43, onde ele diz: estamos deitados à beira de um enorme campo de girassóis em que restam apenas os caules nus outonais e que está completamente sulcado pela artilharia de ambos os lados e pelas correntes dos tanques. A terra é espessa, dura e preta como breu. Somente com muito empenho conseguimos cavar nossos buracos. A terra, esse é o elemento da infantaria. Já estou quase terminando, tá? Bombardeios de artilharia, lançadores de granadas, aviões, tanques, vez ou outra, ataque de tanque. 3 tanques são espatifados em frente à nossa linha. Nunca esquecerei os pensamentos que me ocorreram durante esse ataque. Artilharia, lançadores de granadas, metralhadoras direcionados ao nosso deplorável buraco. Sangue, sujeira, suor, miséria, choro dos feridos moribundos, o lugar de buscar comida. À frente, num frio insano, praguejar dos colcheiros russos, os stukas, os bombardeiros de mergulho, né? Em outro momento, ação de despiolhamento na frente do bunker, coja horrível e nojenta dos piolhos. À noite, medo dos pesadelos sobre o bunker. Então, esse é o jovem que tem a sua estreia, tem o seu batismo de fogo, né? Sobre o qual ele escreve o seguinte: um batismo de fogo como esse, no final de 1943, na Ucrânia, né? Na região da Crimeia, foi um batismo de fogo tão insano como esse que me recebeu 5 minutos após nossa chegada na linha de frente. 5 minutos após chegar à linha de frente, eu jamais poderia suceder um ataque como esse sem deixar vestígios para sempre na minha personalidade. Nesses dias de perigo absoluto, de horror absoluto, eu poderia lhe contar, diz ele numa carta aos seus familiares, né? Eu poderia lhe contar o que significa ver uma correia de tanques russos vir rolando aos poucos em sua direção. E você permanece ali no buraco, coberto por essas correias. E você permanece, literalmente, coberto pelo fogo da artilharia e pelo aço dessas correntes, né? Então, essa foi a experiência terrível, né, pela qual passou o Heinrich Böll, aqui na sua foto, ainda como um jovem, né? Estou bem idealista, querendo muito fazer o seu curso de Germanistik na universidade, né? Ele fez uma formação como livreiro, mas ele acaba não conseguindo fazer o seu curso de alemão na universidade, nem mesmo depois que ele voltou da guerra, voltou do campo de prisioneiros. Eu desejo aos calouros um excelente curso na Universidade Federal Fluminense. A todos vocês, eu desejo saúde e que possamos superar essas condições terríveis que nós estamos vivendo nesse momento, né? Eu abraço a todos. Então, Suzana, acho que podemos agora então agradecer, né? A gente faz assim, agora o pessoal de Libras faz assim, né? Eu acho, né? Não quer dizer que na Alemanha eles fazem assim nas Libras, né? Então, eu queria agradecer de novo imensamente a Cidinha ter tomado esse tempo para vir falar com a gente aqui hoje, para os calouros também foi bastante
didático, como sempre sonho ser, né, no seu caso. Agradecer também a Cláudia Dornbusch, nossa colega, está aqui também presente. Estou vendo ela aqui, eu não consigo ver todo mundo. O Beethoven também conseguiu entrar agora. Consegui, que a gente não consegue ver tudo, é sempre a briga da Mônica com o nosso limites, representante, né? Vice-coordenador do nosso núcleo, quer dar uma palavrinha, Beethoven? Primeiro, só pedir desculpa pelo meu atraso nisso, mas foi motivado por questões de aulas, e agradecer a excelente fala. Muito obrigado, Suzana, pela organização do evento. Também dou minhas boas-vindas aos alunos do alemão, e obrigado pela apresentação. Eu não tenho intimidade para chamar de Cidinha, desculpa. Pode. Não, é porque eu me identifico muito. Eu agradeço muito, Beethoven, pela acolhida. Foi extremamente sinestésica a sua apresentação. Adorei. Obrigado. Muito bom, obrigado. Suzana, então a gente pode abrir uma pergunta, se alguém tiver perguntas. Eu acho que as pessoas podem ficar à vontade para formular as perguntas da forma que se sentem mais livres, seja oralmente ou aqui no chat, né? Tem pessoas que não gostam de se expor tanto, então podem fazer pergunta no chat, ou quem quiser falar diretamente também não tem nenhum problema. Parabéns, Cidinha, muito bom ouvir falar desse novo projeto, e eu acho impressionante como a sua rapidez também, 2 dias atrás você estava começando, agora já terminou, impressionante. Mas eu vou deixar a palavra, que aqui a gente deixa para os nossos alunos que estão aqui, perguntem qualquer coisa, curiosidades, aqui é uma conversa, não é um debate acadêmico, ok? É justamente para os alunos se sentirem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bom? Podem perguntar, não precisa fazer pergunta difícil, não. Vou fazer uma pergunta. Pode pedir para a Cidinha repetir, porque a gente tem esse problema que, às vezes, a gente perde alguma informação por conta de conexão e tal. Então, peçam, se não tem problema, pedir para ela voltar a algum tópico, mostrar um slide de novo, pedir para explicar melhor, tá? Olha só, o Gustavo está perguntando alguma coisa aqui. O Gustavo acabou de perguntar. Então, eu quero falar para o Gustavo uma coisa. Gustavo, olha só, inclusive, você lembra que eu falei, não sei se você já estava aqui, eu falei que ele participava, às vezes, desse grupo chamado Grupo 47, né? Ele era convidado, ele foi convidado a fazer leituras lá em 1951, foi a partir dali, quando ele leu aquela narrativa, teve uma acolhida muito boa entre os mais experientes escritores, e ele acabou, a partir daquilo, assim, tendo reconhecimento, né? Mas, um dia, esse Hans Werner Richter, que escreveu esse livro aqui, 21 retratos de membros do grupo, e ele escolheu o Heinrich Böll para falar dele, tal, escreve um texto muito interessante, uma crônica aqui muito interessante sobre o Heinrich Böll, e ele diz o seguinte, que um dia ele foi apresentar o Heinrich Böll para alguém, ele falou assim, ele é um católico de esquerda, assim, muito cuidado, né, como é que eu vou fazer uma categoria, encaixar esse sujeito. E ele sentiu que não foi bem recebido aquela descrição. E eles nunca conversaram sobre isso, mas ele vai depois refletindo aqui, dizendo que coisa engraçada. O que eu percebi dele é que ele não gostava de maneira alguma de ser encaixado, enquadrado numa classificação. Tem muitas pessoas que são assim, né? Que elas querem ter um jeito mais livre de ser e não querem pertencer a um grupo. Aliás, todas essas categorias que a gente estuda, às vezes, na escola, assim, muito fechadas, né? Ele é do grupo tal. É uma pecha, parece um carimbo aquilo, e a pessoa depois não sai mais daquilo. Então, ele era uma pessoa que tentava evitar esse tipo de classificação. Tá? Mas ele participava
dessa literatura, digamos, que tentava elaborar as condições do pós-guerra, né? A gente chama isso do Trümmerliteratur, a literatura dos escombros. E, como eu disse para vocês, tem vários livros dele, são muito bons, né? Das Brot, der frühen Jahren, tem várias narrativas mais breves. Eu gosto, esse para mim, esse é o preferido, né? Que eu falei para vocês aqui, que é o Was soll aus dem Jungen bloß werden? É esse que você vai traduzir agora? Não, agora eu não vou traduzir, não. Agora eu preciso de um pouco de tempo. Não sei se vocês viram aqui, porque eu não sou uma pessoa de fazer tradução profissionalmente, assim. Então, eu preciso de mais tempo para processar isso. Agora eu preciso de ficar muito tempo, um pouco ruminando isso aqui, que eu traduzi, escrever sobre isso, depois faço a revisão, escrevo mais vezes. Então, às vezes, eu não consigo passar rápido para outra coisa, não. Eu preciso agora refletir um pouquinho mais sobre isso, né, Su? Cidinha, posso fazer uma perguntinha enquanto o pessoal vai colocar? Já que alguém colocou uma perguntinha no chat, deixa eu ver. Ainda não. Enquanto alguém já vai formulando a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que, voltando a esse tema, né, que o Gustavo levantou das classificações, né, indo adiante nisso, você acha que, de alguma forma, essa obra que você traduziu, né, dos diários, se encaixaria, né, também, entre outras entradas possíveis na história da literatura, como na designação de uma literatura de testemunho? Acredito que sim, Suzana. Eu acredito que seria uma literatura de testemunho e também, embora, como eu disse, ele não tem esse tom heróico, não é pela nação, ele tem pelo contrário, né? Esse tipo de rebeldia. O nosso colega Marcos Fábio, agora estou tentando me lembrar, não sei se a Mônica lembra, o Johannes não sei se está aqui, ele tinha criado uma categoria diferente, ele falava literatura do resgate, precisaria olhar melhor, ele usou uma outra designação para falar dessas obras que trabalharam, né, ele trabalhou isso na tese de doutorado dele, fazer uma homenagem aqui ao Marcos Fábio, que talvez Marina aposentou, um pouco esquecida qual é a palavra que ele usou, né? Ele usou, mas a Marina deve lembrar, não lembra não, Marina? Você que foi aluna dele. Ele agora me falhou também, mas isso é fácil de achar, quer dizer, não sei se ele deixou a tese dele no repositório, né? Depois a gente pode ver. O que eu queria falar sobre isso, Suzana, é que sobre esse formato do livro, né? Uhum. Isso que eu achei muito interessante. Eu também. Não é? Isso me interessou muito, porque nós tivemos a discussão com o Gabriel há poucos dias, o Gabriel, um doutorando da Suzana, que acabou de defender um trabalho muito interessante. Depois todos devem, por gentileza, procurar no repositório da biblioteca de vocês, que você vai ficar lá registrado, um trabalho muito bom, né? E ele fala sobre esses recursos, né? Sobre esses formatos. Aqui, por exemplo, Suzana, a gente tem o facsímile. Uhum. Você tem a letra do escritor. Isso é incrível. Eu achei isso incrível, Cidinha. O Kafka também tem isso, mas as edições são caríssimas, é aquele problema, não foi uma edição para o grande público, e essa edição é mais amigável, né? A gente que trabalha com língua de imigração, a gente usa muito, muito. Tem os passaportes dos imigrantes, quando eles chegam, as cartas que eles mandam. Isso, para a gente, é um documento preciosíssimo. Quem trabalha com resgate de memória através do contexto de imigração. Achei interessantíssimo isso. Isso, porque, na verdade, então, a gente vai pensar que nós precisamos de pensar agora é que a edição, ela não vai ser a simples, a complexa,
edição que pensa nos paratextos simplesmente, mas ela vai ter dificultadores agora, né? Porque a leitura desses manuscritos é sempre algo que ficou de fora do livro. A pessoa que leu o livro, geralmente, ela não tem acesso a essa dificuldade, né? Ai, meu Deus, então é assim a letra dele, né? Então, o Gabriel Alonso Guimarães, que foi esse doutorando da Suzana, ele trabalha com manuscritos do escritor Kafka, né? Então, vocês, os novatos, talvez já conheçam esse escritor também de língua alemã, né? E o Gabriel, então, expande agora, desmesuradamente, esse universo do acervo do Kafka, né, Suzana? Essa é uma pesquisa que a Suzana também já realiza há muitos anos, né? Que não se restringe àquilo que está nos livros em alemão, mas agora abre-se a toda uma coleção de miscelâneas, livros, folhas soltas que estavam ali nas mesas e nas gavetas do Kafka, né? Ficaram e que vão se abrir agora para essas novas edições. Então, é uma coisa assim, abre um movimento que está acontecendo no modo geral, né? Que os acervos dos escritores, né? Quer dizer, tanto se esgotaram alguns autores, já se falou tanto de certos autores que você tem que buscar novas perspectivas, e um caminho é ir para o arquivo de notas, né, os alfarrábios dos escritores, porque eles também dão notícia e dão caminhos de interpretação das obras, e bem vivos, né? Agora, eu queria só chamar que o Alain queria já há um certo tempo fazer um comentário, desculpa, Cidinha, depois a gente volta para a questão dos manuscritos, não sei se o Alain vai falar disso também, ou perguntar. Só um instantinho, Marina, Suzana, Marina achou literatura de confronto. De confronto, é essa a palavra. Ele diz... Obrigada, Mari. A memória dos soldados. Era interessante você dar uma olhada, viu, Cidinha? O Marcos Fábio fez um trabalho monumental, nunca quis publicar. Eu digo isso de público, está gravado, eu insisti com ele, é uma pena, ele tem um texto muito bom, é um trabalho assim, de compilação também importante em língua portuguesa, é uma pena que ele até hoje não tenha publicado, quem sabe agora na aposentadoria ele se anime, né? Dá uma olhada, Cidinha. Vou ver. É bem interessante, e ela achou, né? Então tá disponível. A Alain, cadê? Tá aí o Alain ainda? Não sei se ele tinha... Então, assim, é um comentário bem breve, na verdade. Primeiro, agradecer a sua fala. Pessoalmente, foi muito interessante para mim, porque eu também estou trabalhando com um autor que viveu esse período da Segunda Guerra Mundial, né? Eu estou traduzindo Samuel Beckett, que escreveu sobre isso. E era mais um convite para você comentar qual o papel para você do artista, do escritor em específico, em registrar esse momento histórico, e qual seria o nosso papel enquanto leitores, enquanto tradutores ou críticos, de resgatar essas obras produzidas nesse tempo. Obrigada, Alain, pela sua acolhida, por estar aí participando conosco, tá? Esses diários, né, eles não estavam previstos para publicação. O filho do Heinrich Böll disse que eles tinham ficado... o pai tinha falado para ele, olha, esses diários, eles ficam... Eu acho que um testamento deixou isso escrito, né? Esses diários, eles ficam para a pesquisa da literatura, né? E o René diz que eles tiveram uma dificuldade na família. Quando o pai diz que ficam para a pesquisa, ele está dizendo que tem que ficar num acervo guardado, ou será que ele está pensando na possibilidade da gente publicar? Aí eles decidiram, eles interpretaram, consultaram não só os membros da família, mas também outras pessoas,
e eles interpretaram. Se ele quisesse possível para a pesquisa, eles queriam que fosse, então, publicado, né? Porque, inclusive, nós aqui no Brasil temos acesso agora a essas questões, a essas condições, né? Na qual aqueles soldados viviam, todas essas reflexões, o embate que ele empreendia contra essas forças autoritárias, né? E eu acho que, primeiro, por exemplo, para mim foi uma experiência, assim, inédita, entende? Assim, de leitura, de ler algo, assim, tão árduo. Eu achei que eu precisei de passar por isso, porque eu sempre tangenciava, como eu disse, essas questões, assim, que diziam mais respeito ao que é a guerra. E, nesse momento, agora, eu estive com ele lá. Eu estive com ele nessas trincheiras, eu senti a dor dele, dos machucados, dos ferimentos, da não conformidade com tudo aquilo que acontecia, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem um certo receio, um certo medo de enfrentar certas leituras, né? Eu estava com um pouco de medo, mas eu achei que foi importante pensar isso junto com ele. Eu acho que só fortalecida por essa leitura e por acompanhá-lo nessas condições é que eu sou agora capaz de compreender melhor a sua literatura, sabe? Eu acho que dizem, a Susan Sontag fala num texto que ela homenageia a uma escritora da África do Sul, Nadine Gordimer, eu acho, que ela quando ganha um prêmio, a Susan Sontag tem que escrever, então, um discurso, e ela fala que ler o outro é ouvir. Então, eu acho que foi eu precisei de muitos anos para me preparar para ouvir esses segredos, essas confidências tão terríveis, sabe? E eu acho que a gente precisa, assim, de ouvir o outro, mesmo o outro que está em condições, assim, tão indignas, né? Muitas vezes a gente pensa que não vai dar conta, e isso eu até penso com relação às questões atuais mesmo. Muitas vezes a gente fala assim, não sei se eu dou conta disso agora, de escutar essa pessoa, isso é muito para mim. Mas então, você precisa de se recompor de alguma maneira, de se fortalecer, porque o outro precisa do seu ouvido, né? Então, eu acho que a gente precisa de apurar os nossos ouvidos e fortalecer para ter condições de escutar essas situações que ele vivenciou, né? E a mesma coisa, talvez, com relação ao Samuel Beckett, né? Quando ele, com aqueles livros, às vezes, assim, tão herméticos, você pensa, que maneira tão original é essa de trazer as questões, né? E se você ouve um pouco, você se assusta com o alcance daquilo. Cidinha, eu acho que a Ana Kiefer, lá da PUC do Rio, né? Sim. Ela tem um trabalho bem interessante sobre essa questão exatamente sobre essa questão dessa escuta, assim, né? Dessa escuta. Também ela trabalha também com os manuscritos, os cadernos dos escritores, e com essa escuta que é essa penetração num universo de alteridade, de outridade, né? Radical, né? Vou ver isso. Talvez para o Alain, veja, não sei se esse viés te interessa, no caso do Beckett, né? Mas o trabalho da professora Ana Kiefer é bem interessante sobre diários de escritores e cadernos de escritores e sobre essa alteridade radical. Alguém tem que levantar a mão, acho, aqui, Juliano, mas alguém não.
Ju. Fazendo só outra indicação também de referência, que acabei me lembrando por causa da sua, o Márcio Seligman também fala muito sobre a escrita como forma de organização do pensamento para quem viveu eventos traumáticos. Eu não lembro o nome do texto, mas ele fala disso em alguns... Trauma. Isso, exatamente. Obrigado. Raro Trauma, aquele texto muito belo. É muito interessante. Juliana, esses textos do Nancy, né? Em Juliana Lugão, são muito bons. Esse à l'écoute. A Mônica, a Cláudia queria falar alguma coisa? A Cláudia também, não vi levantar a mão. Foi o texto a partir do qual a Ana Kiefer estava trabalhando. Desculpa, Cláudia. Estava respondendo a Cidinha. Vou aproveitar que eu estou com o meu microfone aberto, que eu queria fazer uma perguntinha também, Cidinha. Se você, quando você se preparou para essa tradução, se você voltou no Böll literário, vamos dizer assim, se a gente quiser, se você voltou nos escritos do Böll ou se você entrou direto no diário e como que depois de ler o diário isso impactou sua leitura do Böll? Muito boa sua pergunta. Eu não sei, assim, ir na tradução direto, sabe? Eu preciso de me aproximar primeiro do escritor. Então, teve um tempo que eu estava lá na Alemanha e que eu fiz um trabalho numa disciplina sobre esse livro Das Brot der frühen Jahre, né? Então, eu peguei primeiramente, quando eu tirei essa proposta, eu peguei primeiramente aquele trabalho, aquele livro, que era meu portal de entrada, né? Depois eu voltei aos outros aqui. Eu tenho esse livro aqui de ensaios e escritos dele, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dos ensaios que ele escreveu, né? Tem muitas reflexões dele, por exemplo, Bekenntnis zur Literatur und das andere Amerika, Ich bin ein Soldat. São, assim, dezenas sobre Carla Améry, são dezenas de ensaios, assim, mais reflexivos. Então, além de dar uma olhada, assim, nas coisas que eu já tinha lido, eu nunca fui uma grande leitora, assim, do Heinrich Böll, mas eu já tinha lido, assim, uns 3, 4 livros, peguei aqueles livros, assim, que eu já conhecia, dei uma olhada, principalmente as narrativas mais curtas e os ensaios, né? Que eu peguei agora. E também gostei muito de ver esse livro do Hans Werner Richter, que é um livro que a gente sempre usa nas aulas da graduação, nos trabalhos de literatura, né? Onde ele traz os 21 portrês de escritores do grupo 47. Então, eu vou me armando, me munindo um pouco assim, para depois eu começar os diários. Aí os diários também, você não chega, não tem como você chegar lá assim, tão despreparado, porque ele exige todo um conhecimento geográfico. Eu tive que abrir aqui um mapa para saber onde que é exatamente a Transnistria, né? A Romênia, a Ucrânia, a Romênia, todos esses países, e para estudar sobre a guerra, quais foram os movimentos, o que estava acontecendo em 1943, né? Tanto na Alemanha como lá no extremo leste, onde ele estava, sabe? Então, você acaba se envolvendo com muitas coisas. Eu achei também muito interessante saber, nesse livro de Bloß aus dem Jungenwerden, né? O que vai ser desse menino? Então, ele fala, por exemplo, que ele era um menino assim, muito zombeteiro, e que depois ele fica mais discreto a partir do momento que ele viu a capacidade de ser cruel daquela ditadura. Né? Decapitação por machadada, é uma coisa assim
muito absurda, muito cruel, né? Então, ele diz que teve uma influência no seu modo de ser. Então, todas essas coisas eu tive que ficar lendo também, sabe? Assim, eu fui ler sobre essa execução que aconteceu em 1933, fiquei muito tempo pensando nisso, vendo o lugar em Colônia onde aconteceu isso, eu passava lá perto, quando eu morei em Colônia, 5 anos, passava naquele lugar, assim, para lá, para cá, e nunca tinha parado para pensar o que significou aquele lugar. Tinha sido uma prisão onde mais de 1.000 pessoas morreram. Então, você vai se envolvendo com o trabalho, assim, né? A Cláudia quer falar, eu acho, né? Fazer uma perguntinha, né, Oi, Cláudia? Cláudia. Oi, Cidinha, bom te rever. Bom demais te ver. Cláudia, só um momentinho, deixa eu perguntar para os meus assistentes e meus colegas que sabem mais do que eu dessas coisas, eu botei essa reunião até 15h45. E a gente também já está se encaminhando para o fim, porque temos em seguida uma reunião com os alunos, mas não é que a reunião acaba às 15h45, se eu tenho que renovar alguma coisa aqui no Meet, não. Não, professora, pode ficar despreocupada, ele só termina quando a senhora encerrar. Volta, Cláudia, desculpa. Então, como eu estava falando, bom rever a Cidinha, vocês todos, né? Obrigada por essa apresentação e por trazer a voz de Burry para os nossos dias. É uma voz tão necessária, né? Desse pacifista, é uma pessoa de bom senso. Muito bom. E eu queria te fazer uma pergunta, que você, enfim, você levantou essa questão no processo de tradução, e talvez seja interessante para quem está começando agora, os calouros. Você falou da dificuldade com aquelas abreviaturas na tradução. E aquilo, às vezes, tira o sono da gente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de pesquisa para desvendar essas coisas que, às vezes, são tão misteriosas. Quais foram as fontes de pesquisa? Sim. Olha só, eu me servi até do meu cunhado, que fez, assim, 3 anos de exército e que conhece muitas coisas, assim. Eu fiquei conversando com ele lá na Alemanha, perguntando se ele sabia. Até alguma coisa ele sabia, né? Mas depois, eu fiz um caderninho, assim, um pouco com todas essas distinções, sabe? Foi bastante difícil isso, né? Mas, às vezes, eu encontrava, por exemplo, alguma coisa num livro, né? Assim, e aí eu me aproveitava daquilo, porque, às vezes, eu ficava dias com uma dessas... foram várias dificuldades, eu vou classificá-las assim. A que eu achei a mais difícil foi das abreviaturas, né? Dessas coisas, assim, como, por exemplo, Verwundertenzug, umas coisas assim, sabe? Leichtkranke Abteilung, Laufzettel oder behelfsmäßiger Lazarettzug. Então, são coisas que, às vezes, você tem que ficar muito tempo. Eu visitei muito documentos da Wehrmacht, que existem alguns arquivos para as pessoas pesquisarem como morreram os seus antepassados, coisas assim, né? Então, tem listas de nomes de hospitais, essas coisas. Os nomes dos hospitais, por exemplo, também foram um outro desafio à parte, porque existiam hospitais de campanhas de diversas categorias, né? Hauptverbandplatz oder Feldlazarett, Kriegslazarett, Verwundertensammelstelle, Krankensammelstelle, Verbrenntensammelstelle, e para vocês verem, então, assim, você pode fiquei muitas vezes pensando como que pode essa Krankensammelstelle, né, que seria, digamos, um posto de triagem de enfermos, né, e o outro tem a palavra Verbrenntensammelstelle, né?
eu tinha colocado alguma coisa, mas o Werner falou assim, olha, o que está muito forte, essas foram depois umas coisas que o Werner teve que me ajudar, né? E uma pessoa de língua materna teve que me ajudar para me dizer que o Versprechen tinha uma ideia de que eles estavam espalhados e que eles se reencontravam nesse lugar. Então, são coisas assim que a gente vai passando o pente, organizando assim, perguntando para um e para outro, e depois sobram, vamos dizer, umas 15 dificuldades que aí não tem mais como, né? Aí você tem que pedir ajuda a um editor, a uma pessoa de língua materna, ou não sei, você tem que dar um jeito no final. Eu acho que essas foram as grandes dificuldades. E às vezes quem lê não tem ideia do trabalho que deu para traduzir aquela expressão, né? Tem que soar tão natural e não sabe a falta de som que dá, né? Exato. Então, é que é todo um retrato cultural também, né? Essa enorme organização da sociedade alemã, né? Então, agora para as vacinas, né? O Johannes também está bem dentro disso. O Johannes fez um comentário aqui bem pertinente, né? Sobre o pacifismo, né? Do Böll. Não sei se depois ele quer rapidamente falar alguma coisa, mas as vacinas agora a minha irmã me fotografou 6 papéis diferentes, as pessoas para organizar a vacinação, até a pessoa ser vacinada. Agora estão todos vacinados. Mas depois tinha papel para receber máscara, papel para isso. Então, assim, essa organização da sociedade com registros escritos na Alemanha, esse respeito pelo escrito é algo assim avesso à nossa cultura, por exemplo, brasileira. Tanto é que os alunos, às vezes, vão lá, morrem, alunos e a gente também se confundem com as primeiras ações na Alemanha, né, os estudantes nossos, com a burocracia de lá, né, porque a nossa também não fica para trás, mas é diferente, porque ela é toda relacionada a uma cultura escrita e você, muitas vezes, não tem a quem perguntar. Você tem que procurar os documentos para se informar. E isso é difícil para nós brasileiros. Nós queremos que, além do documento, alguém repita aquela informação. Alguém explique. A gente quer assim, compreender, mas para alguém explicar, né? E aqui é um trabalho que a gente precisa de fazer, né? E esses nomes de armas, por exemplo, que é uma coisa tão chata, é uma coisa assim que você fala, mas eu agora estou fazendo no meio da pandemia, vendo aqui a diferença entre Granatwerfen, Granatfeuer und Bomba, Stuka, Schutzgrab. Então, assim, às vezes é um campo semântico que não interessa, mas não tem como. Você tem que passar por essas categorias dos graus, né? Dienstgrad, Militär, Bundeswehr. Você precisa de saber essa hierarquia aqui, porque isso vai ser cobrado aqui na tradução, e eu tive que fazer isso. Agora, mais interessante mesmo é pensar que ele se manifestava assim. É interessante pensar que um soldado não estava de acordo com aquilo que ele estava fazendo. Isso é uma coisa que me deu também um consolo, assim, sabe? De pensar que nem todos os soldados eram nazistas, né? E isso dirime também, assim, afeta também muitas relações até familiares, que a gente tem pessoas que participaram, assim, da guerra e que eram obrigados a participar da guerra. Era uma participação compulsória, porque senão os familiares, a pessoa seria como fala, executada, né? Seria presa ou executada, e os familiares seriam prejudicados, a pessoa era obrigada. Então, se ele se sujeitava muitas vezes a tudo isso, não era nunca com uma espécie de admiração,
entende? Era sempre com uma crítica e com... E isso é o sujeito se formando, né? O Johannes fala aqui que mais tarde ele foi uma voz importante no movimento pacifista alemão, nos anos 70 e 80, desde 1956, né? Quando existe um movimento na Alemanha de Wiederbewaffnung, né? A Alemanha, que tinha sido proibida de ter o seu próprio exército em 1956, talvez esse tenha sido até o primeiro dos movimentos pacifistas que redundam depois naquele movimento enorme de 1968, né? Esse foi o primeiro movimento, assim, nesse sentido. Espera um pouco, acabou de acontecer uma guerra, nós somos contrários a esse rearmamentismo de um exército na Alemanha. E ele, desde aquele momento, né, era o momento em que ele estava conquistando uma voz, assim como escritor, que ele começa, então, a deixar bem claro a que veio, né? Ele era uma figura humanista, e eu ardentemente recomendo que vocês assistam os vídeos da Mediatek. O Jefferson até achou aqui o link e colocou para nós. O Jefferson Michels colocou aqui o... Schützengraben. O do Schützengraben, não. As entrevistas que ele concedeu nos anos 70 e 80 e que foram editadas, estão na Mediatek da ARD. Recomendo muito mesmo. Eu achei bastante interessante. Não só, então, eu li o Bohr, como também o ouvi. Eu achei muito incrível aquilo. Que pessoa, assim, sabe, não conforme, uma pessoa que está sempre discutindo as questões, né, não aceita passivamente ordens que são arbitrárias. Claro, a gente tem deveres a cumprir, é óbvio, todos nós temos deveres, trabalhos que devemos cumprir, não é ficar toda hora carregando uma bandeira dizendo não, mas é ter consciência e, às vezes, se perguntar, espera um pouquinho, o que é mesmo? Não, isso não é necessário, então você diga não, às vezes, né? E foi o que ele fez durante muitas ocasiões em que ele podia se manifestar, né? Eu agradeço muito a vocês por terem me dado também a oportunidade de pensar um pouco mais em voz alta agora sobre isso que eu vinha fazendo, tá, Suzana? Porque às vezes a gente fica fazendo um trabalho assim e não processa muito aquilo, né? Então é importante que tenhamos assim um amigo ou um colega ou um grupo como vocês aqui, né? Um grupo o núcleo de tradução e também o curso de letras. Mais uma vez quero dar as boas-vindas aos jovens estudantes. Muitos êxitos a todos vocês que estão fazendo esse curso aí com o Ebal, com a Mônica, com a Suzana, tá? Obrigada. Nós aqui te agradecemos, Cidinha, por dedicar todo esse tempo e essa longa exposição e detalhada e carinhosa e atenta aos interesses dos estudantes, sobretudo. Agradecemos muitíssimo. Eu acho que passo a palavra ao Alain e ao Ebal para se despedirem também, a não ser que Mônica e Johannes querem dar algum aviso agora, antes de finalizarmos. Eu quero só falar uma coisa, não é um aviso, e deixar registrado que a doçura e a calma de sua voz é um contraste com um momento tão terrível que você estava narrando. Mas você o fez com muita doçura, e eu acho que isso é muito importante, tá? Obrigada, Cidinha, foi um prazer te ouvir. Faço minhas palavras da Mônica, agradeço novamente em nome do setor e dos alunos e do NTC, o Beethoven também está aqui para
corroborar. E eu só queria avisar os alunos do setor que nós temos uma reunião, vou colocar aqui no chat, tá? Quem não tiver achar o link, a gente vai ter uma reuniãozinha agora com os alunos também. Muito obrigado de novo, Cidinho, um abraço para o Viana. Deve estar bem frio. Beethoven quer falar ainda alguma coisa? Já falou tudo, Beethoven? Esqueci de você. Está em aula, nem está vendo. Está em aula. Suzana, só parabenizar de novo a iniciativa, agradecer a Cidinha e a todo o setor de alemão, dar as boas-vindas e lembrar que acabou que também é, de certa maneira, uma das primeiras atividades do NTC no semestre. Aguardem em breve informação sobre atividades no Núcleo de Tradução. Sei que Carolina programa uma série também de seminários online como esse ao longo do semestre. Já a gente aparece, o Alan deve estar sabendo mais que eu, inclusive, já a gente aparece com uma programação e ficam naturalmente todos convidados. E a Mônica agora no final falou sobre a voz da Cidinha. Foi isso que eu quis dizer, que foi uma apresentação para mim muito sinestésica. Ao mesmo tempo que ela dizia as coisas, eu entendia, mas apreciava pela sonoridade que conseguia expressar plasticamente também, numa referência muito antitética ao conteúdo, mas eu acho que representou muito bem. Seu Paul, que eu conheci agora, era pacifista, a voz da Cidinha traduz isso de uma forma sinestésica muito particular. Obrigado. Então, quem dá a última palavra? Então, agradecemos a todos, né? Em nome, de novo, do setor de alemão, da UNTC e da UF, de um modo geral, e pessoalmente também, Cidinha, pelo seu tempo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Cláudia. Bom te ver. Beijo pro Werner também. Beijo, gente. Tchau, Lene. Tchau. Tchau, Su. Um abraço. Tchau, Cláudia. Saudade. Tchau, obrigada. Então, Marina, tá linda que roupa. Tchau. Marina com essa roupa. Marina, tá chiquérrima, Marina, de invernal. Parece que tá na doutora Marina. Sibéria. Nossa, tá um frio absurdo aqui, uma coisa de louco. Aqui no Rio está 19 graus, imagina em São Paulo. Beijo, querida, a gente vai para a próxima. Tchau. Saudade. Oi, Pablo. Beijo. Tchau, gente. Oi, Gabriela, vi você agora. Oi, Pablo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Nós temos que entrar em outra reunião agora, né? Temos que sair dessa. Tchau, gente. Bom fim de dia para todos. Professora, parar de gravar. Não sei se não termina a gravação, será que precisa? Bom. Por favor. Pronto, fomos interromper. Então.